acabou o Natal, vamos continuando no nosso curso de Rust aqui. Hoje eu quero falar sobre Borrow Checker Hell. Borrow Checker Hell é um problema que acontece com quem está começando a programar em Rust. Eu passei por isso, vocês devem estar passando por isso, mais pessoas vão passar por isso, por causa das regras de propriedade e empréstimo e por causa da questão do movimento. A gente não entende isso de cara, não adianta. Essa é a terceira aula que nós estamos falando sobre o mesmo assunto e vamos continuar falando mais vezes aí. Eu acho que você tem que ler o PDF dessa aula com bastante calma, umas 2 vezes, antes de assistir esse vídeo. Se ainda não leu, volta lá e lê, né? Borrow Checker Hell, o compilador começa a reclamar de movimento, de variável, de empréstimo, de não sei o quê. Você fica tentando consertar, botando referência. Daqui a pouco você pesquisa no Google, vê que tem lifetime, usa lifetime. Daqui a pouco você está usando RC com RefCell, está usando raw pointer para tentar resolver um problema que é simples. É só você entender as regras de propriedade de empréstimo e reorganizar o seu código. Vamos lá nessa aula. Bom, pessoal, vamos lá. Vou pedir desculpa a vocês porque foi Natal, a casa está cheia, pode ter alguns barulhos aí. Por favor, relevem. E eu estou com o OBS aberto aqui atrás porque eu estou com um problema com o meu microfone que ele está desligando no meio da gravação. Eu só vou saber 15, 20 minutos depois. Bom, vamos lá. Você precisa entender o que é propriedade, o que é movimento e o que é empréstimo em Rust. Propriedade é isso que está aí na tela. Uma variável, ela possui o seu valor. O valor é dela, tá? Nesse caso aqui, estou criando uma variável nome, que vai ser do tipo string, porque eu estou instanciando um string aqui. E eu estou instanciando esse string a partir de um literal. O literal string, ele é do tipo referência estática a um string, tá? Ele não é um string. Então você não pode usar em cima de literais string os mesmos métodos que você tem em string. Então eu estou instanciando um string a partir desse literal string. Ok. E dei um print line nele. A variável nome possui esse string. Possui, é dela. É dela e você não pode mexer. E nesse caso, a variável nome é imutável, tá? Se eu colocasse mute aqui, não mudaria nada, só daria um erro warning dizendo que essa variável não precisaria ser mute. Nesse caso nem vai dar o erro, mas se eu der rust C, ele vai apontar um erro, remove this mute, tá? Nem sempre o cargo script aponta os erros, mas o compilador Rust sempre aponta. Se você der cargo run ou cargo build, você vai ver o erro. Então, isso é a propriedade, tá? A variável pode ser mutável ou imutável. Muito bem. Vamos ver agora o que seria, como isso funciona com variáveis primitivas, tá? Quando você tem uma variável primitiva, ela também possui o valor. Ela possui aquele valor, tá? Agora, o que acontece quando você atribui uma variável a outra? Nesse caso aqui, x está sendo atribuído a y. Isso é uma operação de movimento em Rust. Eu estou movendo x para y. Quem responde agora, quem tem a propriedade é y, tá? Só que tipos primitivos implementam o trait copy. Então, na verdade, para tipo primitivo, isso aqui é uma cópia. Simples assim. Se a gente voltar àquele exemplo que eu mostrei para vocês, original aqui, ó, propriedade RS, e eu fizer isso aqui, ó, let outro igual a nome, tá? O que vai acontecer aqui? Será que ainda vai rodar? Vamos lá, cargo script
propriedade.rs. Não rodou. Não rodou. Tem um warning aqui, mas o que me interessa é isso aqui, ó. Borrow of moved value nome. Nessa linha, eu movi nome para outro. Nome agora não tem mais valor nenhum. E eu estou tentando imprimir a variável nome. Como é que eu posso imprimir algo que não é proprietário do valor? Vai dar erro, porque string não implementa o trait copy. É o contrário disso aqui. Essas variáveis são i32, elas implementam o trait copy. Então, se eu der cargo script primitivos copy rs, vai rodar sem problema algum. Tanto o x como o y são válidos. Mas essa aqui não vai mais rodar porque nome não é mais válido. Eu movia o objeto de nome para a variável outro. Se eu colocar outro aqui, vamos ver como é que fica. Funciona. Rust. Porque agora a variável outro é quem tem o string. Variável nome não tem mais nada. Então isso é um movimento. Movimento entre variáveis de tipos de dados que não implementam copy é movimento mesmo. Eu estou movendo o valor. Movimento entre variáveis de tipos que implementam copy é cópia. Então as duas variáveis continuam válidas. Isso precisa ser muito bem entendido. Lê o PDF. Vamos falar agora sobre empréstimo. Vamos supor, eu tenho duas, assim como eu tenho variáveis mutáveis e imutáveis, eu tenho empréstimos mutáveis e imutáveis. Quando eu tenho uma variável que não implementa o trait copy e eu quero usar o valor dela através de outra variável, eu faço um empréstimo, tá? Isso aqui, em outras linguagens de programação, teria uma conotação diferente. Instanciei um string na variável s, imutável, e fiz isso aqui, R1 igual comercial de s. Por exemplo, eu poderia estar pegando o endereço do string apontado por s. Eu poderia estar criando uma referência para a variável s, como é em Java. Só que referências eu posso ter muitas. Em Rust, isso depende. Aqui o que eu estou fazendo em Rust é pegar um empréstimo da variável s para a variável R1. E é um empréstimo imutável. Eu não consigo alterar o valor do string através de R1. E criei um outro empréstimo imutável aqui. E imprimi aqui, ó, os dois vão funcionar tranquilamente. O empréstimo, ele tem uma janela de vida. O escopo dessas variáveis é tudo aqui, ó, na mesma função main. Então, enquanto a função main existir, os empréstimos são válidos. Tá? Aqui eu estou fazendo uma variável mutável. Estou fazendo aqui um empréstimo mutável, ou seja, eu posso alterar o conteúdo do string através do empréstimo. Tá? Vamos ver se isso roda. Rodou. Agora vamos tentar fazer isso quebrar. Se eu tenho uma regra de empréstimo quando você tem um empréstimo, você não pode alterar o string original, porque ele não tem mais a propriedade total do valor. Ele foi emprestado para outro. Se eu fizer isso aqui, ó, smut, né, que é essa variável aqui, push string, eu estaria adicionando, appendando um string à variável. Tá? Push string é um método de string. Mas aqui eu ainda estou usando essa variável, ou seja, o empréstimo ainda está ativo. O que aconteceria? Vamos lá. Erro. Por que erro? Olha o que ele está falando aqui, ó, na linha 9.
Cannot borrow as much as mutable more than once at a time. Tá? Você está tentando adicionar uma coisa ao smut, mas você já fez um empréstimo mutável. Você só pode ter um empréstimo mutável, que é rmut. E aí começa o borrow checker hell. Né? Entenderam isso como funciona? Ou seja, o empréstimo ele é uma coisa que tem um tempo de vida, tem uma duração. E enquanto aquela duração estiver ativa, você tem regras para usar. Nesse caso aqui, nem é tão problemático. Deixa eu voltar o código como estava. Vamos colocar aqui, ó, S, tá? Acrescentei o S. Vamos. Rodou. Por que que rodou? Porque aqui, ó, essas duas estão válidas e essa aqui também está válida. Eu emprestei o valor de forma imutável. Eu não alterei, não tentei alterar o valor. Por isso que esse código rodou e esse aqui deu problema. Tá? A simples menção a uma variável quando tem um empréstimo mutável pode dar problema. Ó, vamos ver isso aqui. Problema. Tá vendo? Cannot borrow as much as mutable because bababá, bababá. Eu estou tentando emprestar a variável smut para o printline. Estou passando como argumento. Mas eu já tenho um empréstimo mutável aqui. Eu não posso ter mais de um empréstimo, porque eu já tenho um empréstimo mutável. Empréstimo mutável é só um. Por isso que aqui deu erro. Não deu erro lá antes, porque era um empréstimo imutável. A única maneira de fazer isso é tirar essa referência aqui e aí vai funcionar. Ah, tá. Aqui eu esqueci de tirar isso aqui. Pronto, agora vai rodar. Agora funcionou. Entenderam essa questão de empréstimo mutável e empréstimo imutável? Você só pode ter um empréstimo mutável. Empréstimos imutáveis você pode ter vários. Se você tentar alterar o string original, a variável original, você vai tomar um erro, enquanto existem empréstimos ativos. Esses empréstimos têm que sair de escopo. Ou você usa um bloco de comandos, uma coisa assim, antes de tentar alterar o valor original. Bom, a gente tem outros exemplos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Copy e clone, né? Aqui, esse aqui, por exemplo. É um dos erros que eu falei para vocês, ó. Eu tenho aqui uma variável mutável do tipo string, criei uma referência imutável para ela. Se eu tentar criar outra referência, dessa vez mutável, não vai deixar, porque já tem um empréstimo em andamento. É o que a gente estava falando. Agora eu quero falar sobre o trait copy e clone. Como a gente já sabe, as variáveis primitivas implementam o trait copy. Então, quando eu movo, na verdade, eu estou copiando. As variáveis não primitivas não implementam o trait copy. Tá? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, eu tenho uma struct x e y. Ambos são i32. Criei uma instância da struct. Se eu rodar isso aqui, ó, let.2 igual a ponto 1, tá? O que que vai acontecer aqui? A struct ponto, ela está implementando o trait copy, então tudo vai funcionar. Ó, muito bem. Eu vou abrir esse copy clone erro aqui para mostrar para vocês uma coisa. Ó. Eu aqui estou dizendo que essa struct ponto está implementando debug, porque eu estou imprimindo ela. Eu uso inclusive esse dois pontos interrogação, porque quando eu implemento o debug, ele gera a informação string para eu imprimir a struct. Tá? Aqui eu tenho let.1 igual a ponto, criei uma instância da struct. Aí eu fiz let.2 igual a ponto 1. O que que vai acontecer aqui?
né? Ele vai mover o objeto da struct para ponto 2. Se eu tentar usar ponto 1, o que vai acontecer? Erro, tá? Ó, borrow of moved value ponto 1. Complicou a situação, né? Complicou a situação. Como é que eu evito isso? Eu tenho aqui um outro exemplo que é o copy e clone. Aqui eu estou implementando debug, clone, que a gente já vai falar, e o copy. Então, como a struct ponto implementa o copy, quando eu faço isso aqui, na verdade, ponto 1 ainda vai ter o objeto, porque ele copiou o objeto para ponto 2. Ele não moveu. E o código vai funcionar. Vamos ver. Funcionou. O copy, ele é uma bitwise copy ou uma shallow copy. Ele funciona se os membros da struct forem todos variáveis que implementam o trait copy. Agora, se eu tiver uma string dentro da struct, se eu tiver um vec, como é que eu vou fazer isso? Aí eu tenho que fazer o clone. Eu preciso dizer que a minha struct implementa clone, estou dizendo aqui, e aí eu uso explicitamente, ó, let.3 igual a ponto 1 clone. Ele vai fazer uma deep copy. Ele vai copiar a struct profundamente, inclusive se as variáveis não tiverem o trait copy, ele copia, ele clona tudo, tá? E aí vai atribuir a ponto 3. E aí ponto 3 também funciona com um novo objeto. Nesse caso, ponto 1 aponta para uma instância, ponto 2 aponta para outra instância, ponto 3 aponta para uma terceira instância. Essa é a diferença do copy e do clone, tá? Para você evitar borrow checker hell, você tem que entender o movimento, o empréstimo e a propriedade. E além disso, tem que saber quando você deve implementar os traits copy e clone nos seus tipos. É muito importante isso. Então, parou, terminou o vídeo? Ótimo. Volta no PDF, tenta ler novamente, tenta rodar os exemplos para você entender muito bem. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.